Então, pessoal, voltando aqui, a gente analisou o caso clínico de um paciente jovem que iniciou com asma, uma asma, só que a asma fez um quadro muito grave, ele precisou ser entubado, depois evoluiu com instabilidade hemodinâmica, precisando fazer noradrenalina, depois ele evoluiu com insuficiência renal, né, aguda, depois foi infectado por uma bactéria rara, ou seja, um paciente que assim, está bem complicado o quadro dele, mas teve algumas melhoras até nos últimos momentos, né? Como eu coloquei aqui, ele já está mais estável hemodinamicamente, mas aí a gente já tem o diagnóstico do paciente. Vamos agora estudar a fisiopatologia. Como assim, Bruno, fisiopatologia? A fisiopatologia, o que é essa doença, essa insuficiência renal, tá? E como é que a gente faz para tratar na última parte. Vamos lá. Fisiopatologia. Rapidamente aqui, a gente vai trabalhar alguns cenários. Você tem que lembrar que o rim, ele é um órgão que ele é composto por micro-órgãos. São milhares deles. Cada micro-órgão desse é chamado de um néfron. Cada néfron é uma estruturazinha dessa aqui, ó, que muitos néfrons, cada um desse é uma estrutura de filtração. E aí, ó, cada néfron faz a sua filtração, desemboca aquilo em tubos cada vez maiores, e aí até que vai desembocar lá no ureter, né, que sai do rim, vai para a bexiga, depois da bexiga para a uretra, e aí, né, você elimina pelo seu ósteo uretral aí. Então, vamos lá. O néfron, você deve conhecer, né? A gente tem aqui ó, o glomérulo, né? Essa cápsula glomerular. O sangue, ele vem, ele passa aqui por essa estruturazinha ó, e gera uma região aqui propícia a que o soro entre, tá? A hemácia, ela não passa por aqui, ela entra e sai. O que entra aqui é o soro, é a parte líquida do sangue, né? E aí, esses tubos vão fazendo a filtração. Cada ponto, por exemplo, o túbulo proximal é responsável pela filtração de uma coisa. A alça de Henle é por outra coisa. O túbulo distal, por outra coisa. Aqui não é uma aula de biologia, mas você com certeza se não estudou isso, estuda, porque você complementa esse conhecimento. Tá? Então, ó, você tem aqui uma estrutura que precisa estar funcionando bem. Nesse caso, o nosso paciente não está funcionando. Não está funcionando por quê, pessoal? Aí a gente tem basicamente 3 formas diferentes de insuficiência renal. E é muito importante que você entenda isso, tá? Olha só, eu tenho 3 formas diferentes. A primeira é a chamada pré-renal. Olha só, aqui são os vasos que estão chegando, tá? Com sangue. Eles entram aqui, é filtrado, o sangue volta, tá? Então a gente tem a artéria renal, a gente tem a veia renal. O sangue entrando, o sangue saindo. E o sangue que é filtrado desce pelo ureter, tá? Preste atenção. O que acontece se o sangue que está chegando aqui pela artéria renal chegar em muito pouca quantidade? Pensa comigo, se o sangue chegar bem pouquinho aqui, o rim vai filtrar o quê? O rim só filtra se o sangue chegar. O sangue precisa chegar lá para poder entregar as substâncias. Então, muitas vezes o paciente não está com... O rim dele está bom até, mas ele não está fornecendo bem... Ele não, a gente não está fornecendo o substrato para o rim trabalhar, que é o próprio sangue, tá? Então, quando isso acontece, é chamado de pré-renal. Detalhe, provavelmente é o que está acontecendo com o nosso paciente. Por quê? Porque o nosso paciente, lembra, ele ficou um tempo com instabilidade hemodinâmica. Ele ficou com a pressão muito baixa. Quando a pressão está muito baixa, o nosso corpo privilegia o órgão mais nobre que nós temos, que é o cérebro. Então ele faz com que no cérebro não falte sangue, mas no resto dos órgãos falta. O sangue chega em menor quantidade. Então isso faz com que o rim meio que paralise. Ele paralisa porque o sangue não está chegando nele. Cuidado, não está chegando nem o sangue para ser filtrado, nem está chegando o próprio sangue para alimentar as células renais. Células renais são células com metabolismo muito elevado. É preciso que o sangue chegue com oxigênio, com ATP, para que essa célula trabalhe. Então o rim meio que para. Ele para por quê? Porque a gente não está fornecendo para ele o que ele precisa para trabalhar. Ou seja, o problema está antes do rim. O problema, então, é pré-renal. O segundo tipo de insuficiência renal acontece quando o próprio rim está com problema.
E aí pode ser que, veja, eu estou fornecendo a quantidade de sangue que ele precisa, tudo direitinho, mas aí pode ser que por algum motivo a célula renal parou de funcionar. Isso pode acontecer por causa de alguma infecção, isso pode acontecer por causa de algum problema metabólico, isso pode acontecer simplesmente porque a célula morreu, né, nos pacientes mais velhinhos. Então, quando isso acontece, a gente diz que é uma insuficiência renal mesmo, porque é o próprio rim que está com problema. E aí tem uma outra que é bem interessante também, que é, olha só, veja só, essa agora é bem interessante. Às vezes, tá chegando tudo direitinho para o rim tá processando bem, a célula renal tá funcionando bem, ela tá produzindo a urina. Quando a urina cai aqui no ureter, olha só, por algum motivo vai haver algum entupimento aqui. Por exemplo, pode ser que tenha um cálculo, uma pedrinha que entupa esse canalzinho. E aí, se essa pedrinha entupir esse canal, o que, é que vai acontecer? A pedrinha entupindo esse canal, o que vai acontecer é que vai começar a acumular aqui, ó. E aí vai chegar uma hora que o rim não vai ter mais para onde mandar, vai ficar aqui cheio e o rim meio que, pô, não vai adiantar filtrar mais. Vai começar a aumentar a pressão para a urina voltar, né? Então, quando há algum bloqueio após a urina já formada, isso vai atrapalhar o rim de trabalhar e ele vai entrar em insuficiência. Isso acontece na pós-renal. Então, você pode ter uma insuficiência pré-renal, renal e pós-renal. Pré-renal é quando o problema está antes do rim, renal quando o problema é o próprio rim e pós-renal quando o problema está após o rim, quando o problema está quando o rim já não está mais quando o rim já fez o trabalho dele, mas aí isso vai, como eu não estou dando vazão a essa urina, isso vai atrapalhar bastante para o rim continuar trabalhando, tá? Então essa é a fisiopatologia da insuficiência renal. Beleza, já entendi como é que o rim desse paciente parou de funcionar. Provavelmente foi uma insuficiência renal aguda pré-renal, mas independente de ser pré-renal, renal ou pós-renal, esse paciente precisa filtrar suas escórias, então é preciso que ele faça hemodiálise. Então, obviamente, o tratamento desse paciente passa por hemodiálise, que aí é o nosso foco na próxima e última parte do tratamento do nosso amigo aí, tá bom? Então, até o tratamento.